Superar as adversidades são desafios intrínsecos à vida humana, que testam diariamente nossa capacidade de persistir e de melhorar mesmo diante de quedas e de uma realidade que muitas vezes colabora para a destruição do seu sonho, negando não apenas seu esforço, como também toda a jornada construída até um determinado momento. Fator que nos deixa à mercê do fracasso e da possível desistência. Ou, em outros cenários, assim como em Haikyuu, esse contexto nos impulsiona a escolher um caminho diferente do usual, o qual é baseado exclusivamente na força de vontade e na confiança que temos em nós mesmos. O vôlei sempre foi algo que fez parte de Hinata como personagem. Em sua infância, ao se deparar com uma partida do esporte bem diante de seus olhos, podemos dizer que o garoto já estava decidindo seu propósito naquele acontecimento, vislumbrando o futuro que ele poderia alcançar. Até porque o jogador que mais chamou sua atenção tinha características muito semelhantes às dele. Era alguém de baixa estatura e com uma vontade expressiva para continuar lutando. O pequeno gigante. Nesse ponto, Hinata havia encontrado uma imagem de identificação, um ícone para se espelhar em prol do que desejava, destruindo as crenças consolidadas no esporte de que é necessário ser alto para ter resultados, indo de modo contrário ao que o mundo esperava de alguém como ele, de certa forma, reescrevendo o que o destino havia separado para si. Por mais que fosse bastante dedicado ao treinamento e ao estudo dos fundamentos do vôlei, suas oportunidades sempre foram escassas. Seus pais não o apoiavam, muito pelo fato de não enxergarem o filho dando prosseguimento nessa carreira. Eles acreditavam ser uma fase passageira em sua vida. Uma atitude em concordância com sua escola, um espaço onde não havia suporte e nem mesmo interesse para criar uma equipe masculina de vôlei. Os amigos que tinha já se dedicavam a outros esportes e ele se via sozinho nessa caminhada. Mas como mencionado, Hinata buscava qualquer coisa que o permitisse conhecer um pouco mais a respeito daquele jogo, usando até mesmo o tempo livre para continuar praticando, seja por conta própria, seja com o apoio da equipe feminina daquele ambiente. Com pequenos trechos de seu passado, já somos capazes de confirmar que sua dedicação era excepcional. Porém, nem tudo se conquista somente tentando. Precisamos de consistência e, em alguns casos, de um aspecto que independe de nós, a sorte. E para Hinata, ela ficou ausente em seu primeiro grande desafio dentro da produção, sendo complexo demais para ele lidar. Afinal, ele se deparou contra um oponente muito superior às suas habilidades naquele período. Bastava analisar superficialmente os dois times em questão para chegar a uma conclusão óbvia. De um lado, uma equipe já estabelecida e com um acervo de profissionalismo. Do outro, um grupo de jovens perdidos e sem habilidades para o vôlei, que estavam ali apoiando seu amigo em seu primeiro torneio na vida. Embora fosse alegre e otimista com a realidade, seu contato inicial com Kageyama trouxe um choque em seus princípios. Basicamente, seu time foi massacrado no confronto. Não que fosse uma surpresa notar o quão distante ele estava do oponente, mas era frustrante ver sua incapacidade diante da chance que ele tanto ansiou, sendo não apenas humilhado, mas confrontado novamente com os pensamentos que o puxavam para o fundo do poço, a dura validação que os demais o forçavam a aceitar naquele mundo. Tal fato o deixou amargurado com a derrota e profundamente chateado, e mesmo com isso, Hinata continuou de cabeça erguida. Aquele ocorrido, olhando por um escopo geral, também foi a confirmação que ele precisaria melhorar como pessoa e como jogador, bem como validou para si mesmo que um dia ele seria o maior dentro de quadra, não aquele que mais venceu partidas na trajetória individual, mas sim aquele que jogou o melhor vôlei. Algo confirmado pelo talentoso levantador, o qual enxergou o potencial de Hinata por meio daquela partida. Ele não elogiou suas capacidades, na verdade, fez críticas severas com relação ao seu estilo de jogo. Contudo, confirmou sozinho que esse garoto possuía a chave necessária para crescer incansavelmente. Com o devido tempo, Hinata se tornaria um diamante muito bem lapidado, gerando uma série de fatores relevantes para a trama e que cravaram a rivalidade entre os dois personagens, que se tornariam posteriormente a maior dupla naquele esporte. お前がコートに君臨する王様ならそいつを倒して俺が一番長くコートに立ってやる。コートに残るのは勝ったやつ、強いやつだけだ。勝ち残りたかったら強くなってみろよ。Kageyama enxergou por trás da aparência do protagonista. Ele viu alguém determinado em se tornar sempre sua melhor versão, sendo o pilar primordial para sua crescente evolução e sendo um marco na história do menino que inicialmente não era ninguém. Afinal, além de não ser capaz de executar com consistência os movimentos fundamentais do vôlei, ele nem ao menos conseguia construir um time de verdade, aspecto que deixava imprescindível a resiliência e o esforço dobrado que precisaria fazer para conseguir destaque no esporte. Por esse motivo, venha acompanhar a jornada de Hinata, buscando entender como ele se tornou um símbolo do vôlei, isto é, visualizando o nascimento de um rei.
Ao ingressar em uma nova escola, Hinata enxergou o começo de uma vida nova, a oportunidade que ele teria para se aprimorar, focando, é claro, em superar o seu rival de infância. Tudo fundamentado no propósito que surgiu muito cedo em sua vida e que desde sempre foi real. Um amor verdadeiro baseado no vôlei. Mas, mais uma vez, ele foi surpreendido. Kageyama também havia entrado para a mesma escola que ele, ou seja, seus planos de derrotá-lo em um confronto estavam acabados. Contudo, nada o impedia de se tornar o melhor jogador em quadra, e é nisso que ele se foca. Somado a esse reencontro, os dois também interagem com outros calouros da equipe, Tadashi e Tsukishima. O segundo sendo um obstáculo mental para ambos no início, alguém que visava destruir suas motivações e os influenciar a serem como ele, amargurados com seus traumas e indivíduos estáticos no tempo. Algo que, felizmente, não acontece, pois seus objetivos eram bem maiores que uma mera crítica vinda de um terceiro. E, obviamente, Hinata precisaria trabalhar junto com esse grupo para conseguirem evoluir no esporte. Conforme o avanço em seus relacionamentos, Hinata consegue notar que ele era dependente das mesmas habilidades que já possuía quando criança. Ainda era um refém apenas de uma única tarefa: cortar para marcar pontos. Todas as outras áreas necessárias para jogar satisfatoriamente estavam desfalcadas, dado que o grande ataque que construiu com Kageyama para surpreender os oponentes era um feito exclusivamente do levantador. Ele era o responsável por direcionar a bola perfeitamente para a posição do protagonista. Seu esforço, bem como seu aprendizado, eram mínimos nesse contexto. Tal aspecto fica evidente quando eles são confrontados por uma equipe mais experiente. Na partida contra o Aoba Ozai, eles saem derrotados, justamente por um bloqueio da sua maior arma, a qual foi obsoleta perante os adversários, sendo parada com grande facilidade, deixando apenas a sensação de vazio ao ver que ele ainda não era ninguém. E que, mesmo com sua positividade iminente, não conseguia se manter alegre. Afinal, ele acreditava ser o culpado por aquele ocorrido, colocando um peso em suas costas por algo que envolvia o time como um todo. Rodeado por pensamentos negativos, o garoto pensava que talvez ali fosse sua queda. Porém, por se tratar dele, esse evento não passou de uma consequência passageira. Ter seu ataque rápido bloqueado foi muito impactante, e mesmo ficando desacreditado, vazio e incomodado por um tempo, sua evolução não poderia parar. Ele experienciou o gosto da derrota, mas sua esperança individual permaneceu intacta, fazendo-o intensificar seus esforços nessa constante escalada em direção ao topo, que significava evoluir o máximo possível até as classificatórias para o torneio nacional. Consecutivos dias e noites foram usadas por Hinata como fonte de treinamento intenso. Por mais que a equipe estivesse trabalhando duro, mais uma vez, ele sabia que sua dedicação deveria ser dobrada, tendo que melhorar no cenário coletivo e no individual, não sendo dependente apenas do levantador, nem de sua capacidade ofensiva e imatura. Tanto que, visivelmente, após passar pelos treinos, ele aparenta estar mudado e com conhecimentos aprofundados sobre suas falhas, ressignificando, pelo menos ali, a imagem e o sentido do desejo incontrolável que possuía pelo vôlei, e que seria mostrado diante de todos, inclusive contra seus primeiros rivais na revanche tão esperada. A posterior vitória do Karasuno contra o time da Seijou não foi uma simples superação de obstáculos, foi uma validação de que todo o trabalho duro e as mudanças que fez realmente valeram a pena. E com todos os preparativos moldados, eles estavam prontos para enfrentar a maior ameaça do torneio, o Shira Torizawa. Eu acho interessante notar que a terceira temporada inteira é dedicada exclusivamente à partida completa entre os finalistas, Karasuno e Shira Torizawa. Dar essa ênfase ao confronto não só transmite o peso que aquele contexto significava na história, como também abre uma janela de oportunidades para a realização de momentos únicos em Haikyuu, servindo como um divisor de águas para tornar reais as falas e os votos de confiança pessoal que cada um fez para si mesmo, principalmente a fala dita para o Shijima. Ao trocar palavras dias antes do torneio com o ícone da outra escola, Hinata fica indignada pelo fato dele não considerar nem mesmo um participante. Sob a visão do campeão anterior, eles eram oponentes fracos e tinham poucas chances de conquistarem algum resultado naquele local. Afinal, se até seus rivais, o Seijou, eram vistos como um solo infértil, então eles nem mesmo serviam como um local de crescimento. Eram o mais puro concreto, estáticos, sem vida e um alvo fácil de destruir. Uma analogia interessante ao dar mais um significado para a superação do protagonista, que além de vencer a partida, iria também provar a sua ideologia, que eles seriam capazes de surpreendê-los. Como já mencionado no vídeo anterior sobre a obra, eu acredito que Tsukishima foi o pilar de toda a partida, o foco da temporada e de seu momento pessoal. Não era somente a chance de dar a redenção e o destaque para aquele garoto sem motivação com relação ao vôlei. Era um veredito do direcionamento e a finalização do caminho para que Hinata pudesse mostrar qual era o seu papel no mundo, tendo o destaque que tanto mereceu desde o início. Por mais que tenham ganhado a vaga para o torneio nacional, apenas alguns jogadores receberam propostas para melhorarem seu desempenho, sendo eles Kageyama e Tsukishima. Com toda a notoriedade que recebeu, Hinata também achou que poderia ser chamado para algo, mas no fim,
ninguém o escolheu. Porém, como ele não se dava por vencido, mais uma vez ele correu atrás do que não tinha. Optou por conta própria a se infiltrar no convite do Shira Torizawa junto com Tsuki, gerando a maior prova de resiliência e de resistência que qualquer outro personagem já passou. Pois, mesmo com a aceitação do treinador, ele não tinha o direito de participar do jogo em si. Nosso garoto havia se rebaixado novamente para ter oportunidades mínimas de evolução, saindo do ícone da vitória que garantiu a vaga para os nacionais para alguém sem importância perante outros jogadores, agindo como gandula e um espectador dos demais. Nessa perspectiva, Hinata se adaptou para tentar aprender as coisas com base na observação. Se ele não podia exercer na prática, deveria então usar outros meios, ou então, todo o tempo naquele local seria apenas jogado no lixo. Com isso em mente, ele se esforçou para aprender sozinho, analisando e se dedicando mais que os demais, tentando quebrar a ideia dita pelo técnico do Shira Torizawa, que apenas o via como uma sombra de Kageyama. O levantador era a estrela, e Hinata a ponte para sua excelência. Sem ele, o pequeno garoto não seria nada, sem holofotes e sem respeito pelo que conquistou. Não passava de um estorvo naquele local, se ele não pudesse nem ao menos fazer o que havia sido direcionado. Por mais que isso o ferisse profundamente, ele sabia o teor de veracidade que aquelas falas transmitiam. Ele sabia que estava dependente de Kageyama. Mas ter todo o seu esforço negado como se não fosse nada, mexeu com ele. A caminhada que teve que percorrer sempre foi maior que a dos demais, e independente disso, as cobranças eram as mesmas. Foi nesse cenário de julgamentos e humilhações que ele se colocou para melhorar, confirmando que seu desenvolvimento mental sempre foi similar ao crescimento físico. Isto é, ocorreu de forma lenta e gradual em toda a obra. Focar tanto em uma coisa específica foi o valor principal da jornada de Hinata que o impediu de se abalar com tantas críticas externas. Como protagonista, eu acredito que ser uma aparente distopia com o esporte foi uma escolha muito bem pensada do autor. Não ter qualidades físicas esperadas para tal só torna o processo de conquista mais recompensador e empolgante de se acompanhar. Ele fez tudo em prol de se tornar alguém melhor do que aquele jogador que o incentivou, indiretamente, a começar a praticar vôlei, tentando mostrar que existe possibilidade de brilhar mesmo com uma baixa estatura. Tanto que, dentro do Karasuno, Hinata sempre foi a fonte de motivação que não deixava ninguém perder o desejo pela vitória. Seu entusiasmo contagiava seus companheiros, assim como suas ações. Tanto que, no jogo contra o Inarizaki, pudemos ver a janela de oportunidade que se abriu diante de seus olhos. Em um momento crucial da partida, todos os esforços que ele colocou até ali e que ainda precisaria colocar foram validados e consolidados em sua essência. Tudo por conta de algo antes impossível para ele. Uma recepção perfeita e importante para retirar por poucos minutos a tensão que estava presente em cada integrante do Karasuno. Com esse movimento, ele foi capaz de preencher a lacuna que o incomodou por tanto tempo, dando os primeiros passos para consolidar sua declaração inicial na obra à pessoa que realmente acreditou nele, se transformando no melhor jogador em quadra e não apenas em habilidade, mas também em ideias. Tanto que, ao vencer, Hinata não fez questão de expor seus feitos para os demais. Ele não exigiu reconhecimento, pois suas atitudes falaram bem mais que suas palavras naquele meio. De fato, um exemplo de ser humano. E confirmando que não controlamos como as coisas acontecem conosco, mas controlamos como elas nos afetam. E, portanto, quais aprendizados tiraremos delas? O garoto, pequeno, entusiasmado e completamente apaixonado por vôlei, se sobressaiu diante de várias adversidades que viveu. Hinata foi o jogador que mais enfrentou oponentes superiores a si mesmo em toda a obra, verdadeiras barreiras que podiam destruí-lo por completo. E por esse motivo, para mim, ele reflete profundamente o espírito de Haikyuu, uma narrativa baseada na jornada e não simplesmente no resultado, uma produção que nos mostra o maior valor da alma humana, a vontade incessante de sempre continuar tentando, a mais honesta persistência pela conquista do seu propósito. Aspecto que deixa nítido que a caminhada é um processo longo e duradouro, e que às vezes precisamos reconhecer a necessidade de recomeçar do fundo do poço, pois a evolução só é possível se você ter consciência que será necessário dar 2 ou até mais passos para trás para ter a oportunidade novamente de seguir em frente. Kageyama já foi o rei da quadra e o maior destaque em seu time durante certos momentos de sua vida. Mas com todos os aprendizados e mudanças que sofreu, eu afirmo com certeza que Hinata sobrepôs sua maior falha. Ele realmente se tornou um exemplo de jogador. Ou melhor, o verdadeiro rei que tanto aguardávamos dentro de Haikyuu. Afinal, quando se possui resiliência, deixamos de acreditar que sonhos serão interrompidos. E passamos a enxergar que apenas teremos que adiar um pouco mais para alcançá-los. Assim como diz um pensamento, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele realmente possa ser realizado. Seu primeiro campeonato foi um fracasso, mas representou uma das experiências transformadoras que ele precisaria passar para crescer como jogador. A rivalidade com Kageyama foi complexa, mas mostrou que eles acrescentavam um ao outro, complementando o estilo de jogo de cada um e apontando suas falhas para mudarem juntos. E sua resiliência pessoal foi sua força para mantê-lo no vôlei.
Sem ela, não teríamos continuação da narrativa, e muito menos o futuro que Hinata construiu. Com isso tudo, visualizamos um trecho da jornada mais importante dentro de Haikyuu. E, obviamente, o nascimento do maior rei do vôlei. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada por Hinata Shoyo. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.